Para isso, eu vou convidar o senhor Anderson Fernandes, que é gerente sênior de acesso ao mercado Latam da Stratler e vice-coordenador do Comitê de ATS e Acesso da ABMED, e a doutora Miyuki Goto, que é consultora técnica da Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos, CDHPM, da Associação Médica Brasileira, AMB. Por gentileza, antes, doutora Miyuki, acho que colocar pode ser para vocês se acomodarem. Muito obrigado, Felipe. Boa tarde, pessoal. Primeiro, agradecer a Anderson, ele falou, sou responsável pela área de acesso ao mercado do Stratler, e ao longo do dia a gente ouviu aqui diferentes perspectivas, né, no contexto da ATS, diferentes atores, desafios, né, relacionados a dispositivos médicos, experiências práticas de sociedades, associações de pacientes, e mais do que buscar resposta definitiva, o evento cumpriu um papel muito importante, né, que dá visibilidade para esses desafios, mostrar que o dispositivo médico possui características intrínsecas desafiadoras. A gente vai poder exatamente ser avaliado como são os medicamentos, né? Então, ficou evidente que o clínico, né, médico, o paciente não são apenas impactados pela decisão, eles fazem parte desse processo. Eu acho que um dos objetivos desse evento é dar visibilidade para a importância dessa participação e como ela pode ser realizada, né? E para encerrar esse encontro, vamos refletir um pouco sobre esses temas, esse aprendizado. A doutora Miyuki, que aqui é uma referência no tema, ela participa tanto de CoSaúde, Qualitec, anos de experiência, AIB, e para começar, doutora Miyuki, eu anotei aqui alguns dos desafios que são incorporação, acesso. Não quer dizer que está incorporado que o paciente vai ter acesso. Pô, a gente tem até o exemplo da robótica, quando a gente fala na saúde suplementar, o código foi criado, está no rol, aí eu vou lá perguntando para o hospital se ele está conseguindo ter acesso para o paciente dele que tem demanda de um procedimento. Aí ele fala assim, ó, não está acontecendo porque ainda não está atualizado. Isso precisa de uma negociação diferenciada, né? A gente percebe até um decréscimo no volume de prostatectomia robótica, a gente tem acesso a dados, é algo que, com 2 dias depois do procedimento, está em casa, a gente consegue ver o número. Então, doutor Miyuki, acho que uma primeira provocação é entender, na sua perspectiva, essa fase de acomodação do procedimento, de contratualização entre operadora, prestador. A gente sabe que, regulatoriamente falando, a operadora aprovou, o hospital não vai realizar, porque ele pode ter o risco de não receber isso lá em frente ou ser closado. Mas entender um pouco da sua perspectiva nesse sentido, de um procedimento que foi incorporado, mas o acesso ainda está... Bom, boa tarde a todos. Quero agradecer, Felipe, o Anderson, aqui pelo convite, e também a todos que estão aqui até agora, né, desde o início. Quero também, fico feliz em encontrar meus colegas da sociedade, Dr. Rony, da Urologia, Dr. Ayrton, da SBHCI, Dr. Sérgio Bril, da Sobrice, Dr. Volney, da BHH, será que eu esqueci mais alguém, que o colega da, enfim, das sociedades que compõem a AMB. Em relação à sua pergunta, assim, desafiadora, o que a gente percebe? No caso da robótica, aconteceu, primeiro, que já existia uma necessidade, de fato, então havia uma procura. A gente percebe que na sociedade, eu só falo conhecidos, por exemplo, da minha família, que já estavam fazendo, já tiveram proposta de fazer mastectomia, o pessoal com câncer, já com robótica. Então, muitas vezes, ela já tinha acordado o valor particular, isso estou falando antes mesmo da Qualitec aprovar. Então, isso já estava acontecendo, vários centros com serviço de robótica, isso porque nós somos uma biotecnologia que iniciou há 15 anos atrás. O TAV teve uma situação muito semelhante, mas talvez no caso da prostatectomia a gente percebe que existe, desculpa, eu vou colocar uma palavra, mas não que seja mais adequada, mas existe um apelo
que inclusive na audiência pública, onde o senador Irene Gonçalves estava presente, falou da importância desse caso, não da sobrevida global, ou a sobrevida livre de doença, mas com os desfechos intermediados, né, ou a incontinência urinária e a questão da disfunção erétil. Então, essas questões trazem um apelo para que aquele paciente esteja disposto a pagar, por exemplo, uma diferença, e a gente sabe que uma prostatectomia aberta já está no rol, por vídeo já está no rol. Então, muitas vezes, havia apenas uma complementação do out-of-pocket do paciente para poder ter acesso à tecnologia. Então, isso é uma situação diferente, talvez, do que seria, por exemplo, o próprio TAV. Um pouquinho diferente. Mesmo assim, nós vimos, né, estou falando do TAV porque foi um trabalho muito intenso da sociedade, nós vimos que teve um período de judicialização importante, mas essa judicialização é um dos exemplos em que foi a mais, assim, uma das, digamos assim, perfeição, né, uma perfeição, digamos, trouxe o melhor, provavelmente, benefício, porque a própria sociedade encaminhou, por exemplo, para o jurídico, todos os serviços que tinham próprios e os médicos nominalmente podiam fazer TAV. Então, olha que coisa sensacional. Né? Mas, assim, sensacional em vírgula, porque estava judicializado. Mas olha que coisa fantástica do ponto de vista da transparência da SPHCI, né, do Marcelo Queiroga, e vindo da equipe que se engajou, de trazer, por exemplo, quem pode fazer o TAV, quais médicos estão totalmente habilitados. E, mais ainda, desse documento que foi colocado para o judiciário, tinha até um preço no catéter do TAV. Então, isso fazia com que o judiciário regulou o procedimento por um bom tempo. Depois que a tecnologia é incorporada, ela vai ter provavelmente oscilação de resultados. Então, enquanto estava judicializado, provavelmente havia uma regulação em judiciário, que o judiciário recebia a lista dos médicos habilitados, aos próprios, os serviços habilitados, quer dizer, não era só um serviço, era um serviço e nominalmente estava lá o nome, por exemplo, do Ayrton, que vinha, estava lá quem que poderia, por exemplo, fazer o caso. Agora, no caso, né, falando especificamente na robótica, nós estamos vindo com o uso dessa tecnologia para diversos procedimentos, diversas cirurgias. Então, havia, sim, eu falei da palavra apelo, né, quer dizer, para a questão da prostatavesiclectomia radical, eu acho que havia uma intenção das pessoas, então, os pacientes, então, esse engajamento da experiência do paciente é grande, tá certo? Nem todo mundo vai chegar lá e vai falar, olha, eu fiz no passado, doutor, não vai ser mais submetido, mas te trazer uma experiência ruim, por exemplo, de que já foi submetido e ficou, por exemplo, com incontinência urinária, mas só para falar da incontinência urinária, porque também foi uma tecnologia artificial, foi uma tecnologia aprovada recentemente. Né? E nós tivemos, sob a perspectiva do paciente, a vinda desse depoimento falando, por exemplo, o quanto que ele tinha de incontinência urinária. E aquele depoimento, falando do quanto que ele tinha de incontinência urinária, de um homem relativamente jovem, praticamente não dá para falar, porque o volume é grande. Estamos mais falando assim de pessoa mais idosa, geriátrica, que vai toda hora ao banho, mas, como se diz, urina pouco. Nós estamos falando de grande volume de urina para uma pessoa ainda em vida ativa socialmente. Então, quando a gente fala em incorporação de tecnologia, né, no caso aqui da cirurgia robótica, eu acho que nós estamos num período de acomodação. É provável que muitos, aqui nós temos vários médicos, tem médicos de excelência que hoje não atendem planos de saúde. Então, como é que fica, né, essa cobertura? Alguns médicos, alguns serviços, ficaram no compasso de espera, porque sabia que já tinha sido aprovado a Corinec. Então, é bem recente. E como foi aprovado a Corinec, já viria para o rol. Então, nós estamos ainda na fase assim, onde o piloto não falou 10 mil pés. Né? Então, assim, nós estamos justamente nessa fase. Então, eu acredito
E por isso, quem está monitorando o número de procedimentos vai perceber que ainda não estamos em velocidade nem atitude de cruzeiro. Provavelmente a gente vai estabilizar no patamar, com certeza. Isso está trazendo, sem dúvida nenhuma, um grande ganho para os pacientes, né? Então, do seu ponto de vista do paciente. E, ao mesmo tempo, eu acho que foi ótimo, na minha opinião, né? Na minha modesta opinião, foi ótimo. Começou com prostatectomia, mas a robótica não se restringe só a essa indicação. Mesmo na urologia, a gente vê o quanto, por exemplo, cirurgias da bexiga, né? Enfim, em outros órgãos, tanto a robótica pode ser trazer muitos resultados. Então, é uma fase que acho que a gente está vivendo. Então, nós estamos em junho, né? Então, só para colocar, então ainda não atingimos os 10 indicadores. Perfeito. Muito obrigado, Rafa, por me dar a resposta, doutora Milton. Eu fiz aqui algumas anotações, né? Os 5 principais desafios que foram comentados durante o dia. Um deles é essa diferença entre incorporação e acesso, né? Prazo para criação de código. Até trazendo a experiência real, a gente fez submissão em novembro de 2024, aprovação foi em agosto de 25, diário oficial no outubro de 25, código 25 de maio agora. Então a doutora tem total razão, está tudo muito recente, né, acontecendo as coisas. Isso vai dar rápido, né, se a gente considerar que para você ver o tudo do código sai no hype, que foi bom. Já falei hoje que o processo tem melhorado, né? A implementação foi falado aqui, vários desafios logísticos, treinamento, serviço, né? E trouxe ao desafio enorme que a gente sabe, a gente trouxe muito na apresentação dele, que hoje, aproximadamente 400 milhões de reais são gastos em esfera pública, né? Aproximadamente 30% de gastos no Brasil, um pouquinho menos de 400 milhões, está um pouco mais de 1 trilhão de reais, e quando a gente compara com os Estados Unidos, 4 trilhões. Só que são dólares, 20 trilhões de reais gastos nos Estados Unidos, quando você compara com o Brasil, 20 vezes mais. Então, nos corretores, realmente é curto, dá para incorporar tudo, acesso, então, até esse extremamente importante, né? A gente sabe que as narrativas, ressalvando, a gente conectei que alguns membros, algumas vezes trazem algumas narrativas, e o conhecimento, a participação de vocês é extremamente importante para combater certas narrativas que algumas vezes não fazem sentido. Até trazer uma experiência prática, e linkando com a fala da Perla, da Vanessa, da Verônica, da participação na segunda reunião. A primeira reunião da avaliação da prostatectomia foi falar, mas eu estou convencido da evidência, esse desfecho não é importante, e a gente está falando de continência urinária. E falar de continência urinária é importante, porque eu estou aqui na minha família, tem 3 pessoas que tiveram câncer de próstata, eles faleceram, 2 ficaram continentes, usando fralda, então tem um impacto na qualidade de vida dessas pessoas enorme. Então, quando aquilo falou, né, eu fui conversar com essa pessoa na minha família, inclusive o paciente do Dr. Rony na Santa Casa, e ele, de fato, deixou de sair, deixou de fazer as coisas. Na segunda reunião, a gente elencou exatamente, se foi falando pela Perla, pela Marisa, as objeções, né, pela Wilkins. Então, fazendo já com a sua experiência, o que diferencia uma participação meramente formal daquela que, de fato, faz diferença para os decisores, para quem está ali na técnica saúde? Bom, como foi já colocado aqui pela Perla, pela Vanessa, também pela Verônica, é interessante que hoje a consulta pública tem sido o instrumento, não a consulta pública, mas a pausa entre a primeira reunião, a discussão preliminar, e o pós-consulta pública. Não necessariamente a consulta pública, mas é um tempo em que a própria Politec, com a série de dúvidas levantadas, isto dá para quem envolve a reunião falar, puxa, então para a consulta pública ou para depois da consulta pública, esse ínterim pode, veja, porque na consulta pública a chance, a contribuição muitas vezes é num espaço muito pequeno, mas de poder trazer algumas informações focadas aí sim daquilo que foi levantado na reunião preliminar. Então a gente vê a importância, a consulta pública, ela dá uma pausa nesse sentido, e é importante porque é aberta, né, pública, então é aberta a todos, mas aos próprios proponentes ou aos membros que estavam presentes, enfim, e a própria sociedade médica, que nesse caso participa como convidado especialista, por exemplo, poder trazer mais informações quando
quando há essa dúvida, né? Então, eu acho que está sendo muito benéfico. Então, só me lembrando que não é só consulta pública, mas essa pausa no sentido, esse tempo para que a gente tenha, digamos, uma maturação e a gente vê que quando é um assunto que chama bastante atenção, a consulta pública ela vem com bastante contribuição, né? E, de novo, claro, não é copia-cola da contribuição, é importante, muitas vezes, como foi colocado aqui, aquelas 5 linhas, muitas vezes tem muito mais relevância do que simplesmente repetir um artigo que já foi apresentado, não fez parte da própria análise das evidências. Então, eu acho que é um processo, nós temos tido processos distintos entre Conitec e CoSaúde. Então, a AMB há muito mais tempo participa da CoSaúde, mas a própria CoSaúde era diferente. Então, só para falar que, desculpe, doutora Luciana, esqueci da SBPC, da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica. Por quê? Porque até o processo atual, né, digamos, pela RN 555, algumas tecnologias a gente tinha, primeiro, só podia ser demandada pelo membro da saúde. Então, só a AMB podia demandar. Então, sobre se tinha intenção de mostrar a ablação, era via AMB. Qualquer consultável, via AMB. Qualquer procedimento de urologia, via AMB. E mais, via AMB, e mesmo assim, as reuniões eram presenciais, para a sociedade poder participar, era um período muito curto, com muita discussão. Havia esse que mais entende, no caso eu especialista, a sociedade de especialidade, muitas vezes não poderia estar presente. Pior ainda, que eu sempre falo isso, é que, por exemplo, quando a gente discutiu genética, a Sociedade Brasileira de Patologia Clínica foi desconvidada, foi barrada na porta. Aí, mas por que a Sociedade Brasileira de Patologia Clínica, principalmente quem faz biologia molecular, não podia participar? Porque o executante. Porque o executante não pode participar no conflito de interesse. Veja, até explicar que a Sociedade Brasileira de Patologia Clínica é uma sociedade científica, né? A gente teve, mas veja, muita coisa foi acontecendo nesse ínterim. Então, só para falar, por exemplo, quando a gente teve, bem antes da pandemia do SARS-CoV-2, conhecido como Covid-19, nós tivemos do Zika vírus. Ali foi importante mostrar o quanto a presença das sociedades científicas, sociedades médicas, que são sociedades científicas, a presença desses especialistas. Porque quando a gente discutiu o Zika vírus, não era só IgG e IgM, ou teste rápido, a gente discutiu também da gestante, do bebê, do marido, e aí a infectologia, a ginecologia, a neonatologia, a neurologia. Por quê? Porque o principal desfecho, infelizmente, do Zika vírus não é nada se não fosse microcefalia. Desculpa, assim, não é nada. Sim, estou sendo, né, um pouco radical, mas assim, a microcefalia era o grande problema. É a tragédia. Então, assim, obstetras, neonatologistas, neurologistas, infectologistas, naturalmente, os patologistas clínicos, porque quem vai poder dizer o que é IgM, é IgG, é teste rápido? E mais ainda, além disso, também o Colégio Brasileiro de Radiologia, que faz ultrassonografia fetal para saber se essa criança já vai nascer, já está comprometida, se a mãe teve a infecção. Então, só para colocar que com isso nós pudemos avançar e poder ocupar um espaço maior, tanto que o Dr. Valmir sabe disso, a BHH tem peso, mesmo quando ela é a sociedade que está fazendo a submissão, consegue trazer por meio de várias outras entidades que participam do CoSaúde, representantes da BHH, tanto que tem operadoras que ficam até um pouco assim chateadas, né? Tamanha presença científica de peso da BHH, né? Por exemplo. Então, o que a gente vê, eu acho que é um aprendizado, né, Anderson, que a consulta pública faz parte, a gente acho que tem que considerar bastante, e uma das sociedades que mais divulga sobre consulta pública em aberto, vai fechar ou não, o que tem que contribuir, a BHH faz isso. Eu sei porque eu recebo, né, um e-mail dizendo,
consulta pública para tal coisa está aberta, tal, contribua, né? Os pontos são esses. Então, eu acho que é um valorizar nosso enquanto sociedade médica e também enquanto sociedade mesmo, da importância desse processo. E também, no caso da Politec, nós tínhamos, assim, os últimos ainda, né? Mas nós já queremos sentar na janelinha, né? Então, eu sempre comento, a nossa participação é mais recente, sem dúvida nenhuma, mas a gente espera poder, sim, a nossa participação enquanto AMB para trazer a voz de especialista. Então, a gente faz o engajamento para poder trazer o especialista e, principalmente, ter contribuição para a consulta pública. Perfeito, doutor Meucci. Eu queria trazer um ponto. A gente teve a primeira submissão da robótica lá em 2018, mais um exemplo prático para o pessoal. Em 2020 foi submetido e uma das respostas de um e-mail que estava fazendo a avaliação foi: não é papel da Conitec estabelecer abordagem. O papel já tem lá, prostatectomia e oncologia. Se vai escolher a escola robótica aberta, eles são, olha aqui, decisão clínica. E aí me veio muito a frase do Dr. Luiz Grilo, que é: mas eu vou fazer com um dedo, né? Eu preciso de remuneração do serviço profissional, mundial. Então, como que o Dr. Milk vê a evolução do processo deliberativo e um pouco do que a senhora já falou, né? Do que você já falou, da participação social, especialista, da indústria, a diferenciação desses stakeholders em termos de credibilidade. Então, uma coisa que a gente pega muito na AMBED, né, Felipe? A pluralidade aqui é muito importante. Todos os atores têm algum tipo de interesse, independente se ele é governo, se ele é indústria, se ele é na sociedade médica. Isso ficou muito claro aqui hoje também. Acho que é um pouco que a gente leva para casa, né? Mas nesse ponto, doutora Milk, e eu vejo que já vi muitos casos de narrativas ali que não fazem sentido algum, que são colocadas como verdade, e até algumas vezes que a gente olha da posição e fala: nossa, porque as duas pés no peito. Como que a senhora vê a evolução desse processo deliberativo em termos de dar mais corrência ao processo? Pois eu acho que a gente tem... Isso é uma questão brasileira, eu acho, de incorporação de tecnologia, porque nós estamos incorporando com atraso. Então, quando a gente faz incorporação com atraso, a gente tem algumas falhas no modelo de incorporação. Então, a incorporação, digamos, quando ela é desde o zero, a gente consegue discutir quanto tempo o equipamento custa, quanto tempo ele vai ter de vida útil, o que eu preciso para fazer a instalação dos equipamentos, tudo de robótica, né? Então, quando a gente começa do antes do zero, a gente discute isso. Quanto que custa para importar, quanto tempo dura, qual que é a garantia, uma série de discussões. Só que o que acontece? A incorporação da tecnologia robótica está acontecendo quando o número grande de robôs já está no Brasil, operante. Mas veja, isso não é um robô, não. Eu vou falar outra coisa, que vamos falar da elastografia hepática, só para ficar mais simples. Por que eu vou falar da elastografia hepática? A elastografia hepática foi aprovada na Politec e demorou alguns anos para ter o código do sistema de gerenciamento da tabela do SINTAX-SUS. E aí, no rol, claro, não tinha ainda 5%, não tinha ainda essa questão da obrigatoriedade, mas no rol entrou praticamente em seguida. Quer dizer, houve um parecer favorável para a Politec, então entrou no rol da ANS. E aí, a saúde suplementar começou a atender da cobertura da elastografia hepática. Elastografia hepática, e que eu, enquanto a IBB, recebi de demanda. Tinham serviços dos SUS, como Santas Casas, que perguntavam assim: eu queria saber do código do SUS. Você não tem o código do SUS para elastografia? Aí eu falava: olha, eu tenho da TUS, CDHPM. E aí, por que eles estavam falando isso? Porque nós sabemos aí, sim, a Associação de Pacientes, por exemplo, conseguiram comprar um equipamento e colocar o equipamento, por exemplo, em vários serviços. Então, por quê? Porque o modelo nosso de incorporação de tecnologia pode ser uma emenda parlamentar. Pronto. Aquele serviço recebeu a elastografia, o aparelho. Recebeu e está funcionando.
E para poder não ficar fazendo algo que não tem evidência científica, naturalmente a Conitec avaliou e falou, não, isso aí tem evidência. Vou dali remunerar o que é feito ali, que já está sendo feito, é uma outra história. Olha que, só estou comentando aqui que o nosso modelo de incorporação de tecnologia, ele não começa do zero. Ele começa lá no 30, volta lá no 12, avança para 50. É um modelo que não é um modelo linear de raciocínio, digamos, totalmente lógico, racional, de incorporação de tecnologia. Por exemplo, quando a gente fala em Canadá, ela precisa passar por uma questão. Por que eu nem falei na Anvisa aqui no meio da história, mas sim, as pessoas vão criticar. Como é que então você tem a aprovação da tecnologia no país, que acontece também o registro na Anvisa, seja do medicamento ou do outro equipamento, e aí ela não vai estar incorporada em nenhum lugar, nem na saúde suplementar, pode estar na saúde suplementar, não no rol de cobertura mínima obrigatória. E não no SUS. Ah, mas tem SUS e SUS. Porque com certeza, aí vamos voltar à história dos equipamentos de robótica. Então, mesmo que não fosse de cobertura obrigatória ou não estivesse sido avaliado pela Conitec, nós sabemos que o INCA, né, aqui o doutor Roberto Gil sempre coloca, foi pioneiramente no uso e menos serviços que controlam. Então, só para colocar que isso mostra que o nosso modelo de incorporação de tecnologia ainda não é um modelo linear, racional, que começa, digamos, de um planejamento. Na verdade, a gente pega as coisas ou pegando fogo, ou querendo pegar fogo, ou já está quase em simples, a gente corre atrás. É um modelo. Mas esse é um modelo cultural nosso. Não dá para falar que esse é um modelo só para avaliação de tecnologia. Porque isso vale para qualquer coisa. Porque é um modelo cultural. Isso está na faculdade. Eu acho que a gente está melhorando, a gente vai melhorar ainda tempo. E não acho que isso seja o pior dos humanos. Eu acho que sim, tem que acontecer. Mas não é um modelo, digamos, linear de avaliação. Por isso que tem esse vai e volta, por exemplo, a questão, seja 2020, seja antes, por exemplo, já foi discutido anteriormente a robótica em si, e não a próstata também, que eu acho agora estamos no procedimento. Então, agora vamos por partes para conseguir o todo, e não entrar no todo. Então, quem é da coloproctologia, quem é da cirurgia de cabeça e pescoço, quem é da cirurgia ginecológica, enfim, pode agora ter seus procedimentos e em si avançar, porque também precisa ser otimizado a tecnologia que está instalada no país. Perfeito, Tamilton. Hoje foi um grande aprendizado aqui para todos nós, indústria, sociedades médicas, associações de pacientes. Acho que é importante a gente fazer a meia-culpa aqui, que acesso relativamente novo, né, para a medical device. A Pharma queria fazer isso há muito tempo. Tanto é que foi falado aqui que a maioria das subvenções são de medicamentos, né? 75% são medicamentos, apenas 25% das subvenções são medical device, e entra tudo. Medicina diagnóstica, imagem, cirurgia, como o Felipe fala, né, do abaixador de linha ao robô. Então, acho que a gente tem que fazer essa meia-culpa. Já vou partir para os comentários finais para a doutora Miyuki. E se puder comentar um pouquinho, né, a gente falou também de várias oportunidades de primeiro, só um pouco de licença, pessoal, preciso correr para o aeroporto, a gente está direto no avião. O Nilo vai fazer o fechamento aqui. Muito obrigado pela participação de vocês, fico à disposição, fico em contato. Também bom término, pessoal. Obrigado, Felipe. Posso uma pergunta mais para eu, Murilo? Bom, as oportunidades, a gente falou aqui muito do envolvimento dos atores, da evidência de mundo real, tanto pré e pós-incorporação, MCDA, submissão ativa, né, novos modelos, e esses modelos de cooperação, não só de compartilhamento de risco, mas de treinamento. A gente tem dialogado muito com o Ministério da Saúde relacionado ao treinamento da cirurgia robótica. Esse é um modelo de cooperação, né? Que partindo já para os seus comentários finais, se puder comentar um pouco da evidência de um mundo real, só o papel para reduzir incerteza. Né? A gente sabe que para dispositivos, algumas vezes a gente não tem estudo ensaio priorizado. No nosso caso, foram escolhidos todos os estudos retrospectivos. Isso melhorou o desfecho, que o desfecho dos prospectivos era melhor do que o retrospectivo. Mas qual que é a sua visão,
nesse tipo de evidência para compor ali o PTC? Talvez para compor o PTC, a gente tem dificuldade na questão de dado de mundo real, né? Vai depender do estudo, do tipo de estudo, mas o desafio principal que nós temos enquanto sociedade, e achei isso inquilado em avaliação de tecnologia no Brasil, é que nós ainda provavelmente não temos braço para fazer a avaliação da tecnologia incorporada. Então a gente vai precisar pensar nisso, né? E ali temos ainda uma falha gigantesca. Nós vamos chegar para o CID 11 agora, em 2027, mas, por exemplo, na saúde suplementar, a gente não tem campo do CID na guia de SADT, por exemplo. Então, o paciente que usa o imunobiológico, eu sei que o CBO dele é de reumato, mas aquele imunobiológico, aquele CBO é de um alergologista, e aquele medicamento foi usado para asma ou para urticárias? Não sei. Não sei, famoso não sei, porque eu tenho CBO, eu identifico pelo CRM, pelo CBO, que é um alergologista. O imunobiológico, eu sei, porque tem índice, tem todo o registro da Anvisa de medicamento. Então, eu sei que sim, mas eu não sei se o paciente tem urticária ou se ele tem asma. Olha que falha terrível. No SUS é melhor, porque o SUS tem de CID e está se preparando para a CID 11. Então, olha a falha que a gente tem. Nós estamos discutindo com a altíssima tecnologia, mas tem uma falta de um dado importante para poder conhecer o mundo real, né? Então, isso é uma falha, né? Eu acho que a gente tem que estar sempre colocando isso. A própria agência já colocou de fazer um trabalho que, veja, essa questão da CID-10, agora, o campo de CID, nas guias de consulta a CDT, a gente especializado em uma questão do Conselho Regional, inicialmente regional de medicina do Rio de Janeiro, e depois adequada a outros conselhos. Então, com isso, a proibição, então, hoje, no padrão TIS, nas guias de consulta e na guia de SADT, não tem um campo CID. Então, isso mostra a gravidade da dificuldade da gente trabalhar com dados do mundo real. Então, como é que a gente consegue, por exemplo, olhar o que aconteceu com quem fez, como que estão os pacientes que fizeram cirurgia, que eu tenho esse dado, fizeram cirurgia aberta, eu tenho esse dado da saúde suplementar, mas eu não sei o quanto eles estão incontinentes, por exemplo, quanto que eles procuraram, quanto que eles internaram, quanto que eles... Porque eu não tenho, por exemplo, um mapeamento nem da busca da consulta neurologista para o CID, nada, não tem. Então, essa é uma dificuldade que a gente tem, a falta de informação. Perfeito, Tabilk. Muito obrigado por sua comentários finais do evento. Excelente evento. Quero só agradecer, né, Anderson, de poder estar aqui e parabenizar a BIMED. Eu acho que foi também uma conquista de poder participar da Saúde, participar, então, não só da Saúde, mas participar da Câmara de Saúde Suplementar, poder participar de todos os comitês e grupos técnicos abaixo, como faz parte do membro da CAMS. Eu acho que é super importante a BIMED participar, não só na parte da saúde, como também participar do COPIS, discutir o padrão TIS, porque lá tem anexo de OPME que tem que ser discutido. Então, poder fazer uma participação, a BIMED ter essa possibilidade, que é muito importante. E parabéns, né, os membros da BIMED, pelo evento. Muito obrigada. Para fazer o fechamento. Obrigado, Anderson. Obrigado, doutora Milk. Só um comentário rápido, e aproveitar que o doutor Rony está aqui também, vocês estavam falando exatamente de incorporação com dados no mundo real, né? Comentar que recentemente a SBU, e foi comentado aqui, contestou aí uma incorporação super importante, que é do Instituto da Urina Artificial, e sem estudo tripulado randomizado. Foi somente estudos observacionais. Mas aí não é que a tecnologia não tinha estudo randomizado, mas o problema é que o comparador do SUS inviabilizava, você não tinha como comparar com os de FAO, porque é a mesma coisa que não fazer nada, né? Então, não sei se quer comentar alguma coisa, doutor, sobre o processo. Boa tarde a todos. Acho que os 6 stakes aqui, como eu, até o final aqui, nós aprendemos bastante. Meu nome é Rony de Carvalho Fernandes, eu sou presidente da Sociedade Brasileira de Urologia, e nós fizemos tudo que foi falado hoje aqui. Nós participamos desde o início
da construção do CIE, determinamos uma Câmara Técnica de experts na subespecialidade da nossa especialidade, para estudar junto e construir isso junto com a indústria, e conseguimos ter a incorporação realmente utilizando esses dados que você comentou. Então, eu acho que é um exemplo, um case de sucesso, onde os diversos players se juntam para atingir o objetivo que é o tratamento da incontinência urinária grave, aqueles indivíduos que usam fralda o dia todo, perdem urina o dia todo, pós-procedimentos cirúrgicos de prostatectomia radical para o tratamento do câncer de próstata, um nicho de pacientes que realmente sofrem bastante e que nós tínhamos essa tecnologia na ANS, não tínhamos ainda, e aí é uma clara demonstração para todas as empresas que estão aqui e todas as agências que estão aqui, de que não existe 2 tipos de saúde no nosso país. A gente tem que oferecer para todos as novas tecnologias. Muito obrigado, aprendi bastante aqui. É sempre um prazer ser convidado para estar aqui como ouvinte e aprender com vocês todos e ver todo o trabalho aí desenvolvido. Muito obrigado. Obrigado, doutor Rony. E outro comentário, né, que me chamou a atenção. Das várias tecnologias que a gente citou aqui, foram várias incorporações que a gente está por entender. Inclusive, o doutor Rogério está aqui também. Recentemente, teve uma incorporação super importante, né, que é a estimulação espiral para medular, para ventura de dor teórica. Né? Não sei se é alguma coisa também, que hoje é um processo. O que foi dito do espaço entre a primeira medula e a segunda é realmente muito importante, que a primeira recomendação que está acontecendo é incorporar na tecnologia, já no inteiro, há mais de 10 anos, no Brasil, tem na ANS desde 2010. E ele foi feito um trabalho de forte das sociedades e dos pacientes, né, para utilizações qualificadas, para tirar especificamente a dúvida o que tinha sido feito na mulher. Realmente, eu vejo nesse período uma sede. Porque nada é aquela coisa. Tem que haver um planejamento de quem está envolvido na distribuição e os outros atores para se preparar de antemão. Isso não é uma pessoa aí, decisões, os cenários. Quando você comunica, as pessoas vão na sua rotina e conseguem fazer milagres. Vai pegar os porcentagens e muita gente está procurando fazer, daí que a pessoa vai para frente com o presidente da sociedade, vai ter promulgação, e tentar trazer o sistema público, do Ministério da Saúde, das várias instâncias da SAES até a Conitec, entenda que essas terapias de evolução agregam valor para essa qualidade de dor, incontinência urinária, anticontinência fecal, de Parkinson, de onde sinais de growth, do que o de saúde, medicação. E é uma coisa aí. Então, eu acho que isso é um reflexo dos avanços também que a gente entende, e isso tem muito a ver também com a criação de comitê específico para avaliar procedimentos especiais, grandiosos, para por ideias. E continuaremos avançando. Acho que a ideia desse espaço, desse diálogo, é exatamente isso. A gente vai colocar essa discussão, para e corre também pela presidência, inclusive pela Politec, pensando em um monte de coisas aí, para levar para lá para discussão. E a BIMED está à disposição também do Ministério da Escola e da Politec para colaborar, que for possível, para aprimorar esse processo de população tecnológica do nosso sistema de saúde. E finalizo aqui agradecendo a todos que fortemente, corajosamente permaneceram aqui. Eu acho que o dia foi muito denso, muito intenso também. Excelentes discussões, excelentes exposições. Então, muito obrigado. Até uma próxima.